Got it. Camila, Ok. muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, sou do site Artcult, editor-chefe do canal Cinema e Companhia. Para mim é uma honra estar falando com você, bater nesse papo sobre as suas produções, sobre o seu processo criativo. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Que bom. Obrigada, viu, Luan, por esse papo aqui. Já fico feliz. Camila, sobre a série Amar é para os Fortes, que chega na plataforma de streaming Prime Video no próximo dia 17 de novembro. Você pode compartilhar um pouco sobre como foi o processo de fazer parte da criação dessa série e sua parceria com o D2 e a Antônia Pellegrino, por favor? Claro. Essa série ela teve um processo meio assim, meio atípico em algum lugar, né? O que aconteceu foi o D2, ele primeiro fez um álbum musical homônimo que chama Malha para os Fortes, e junto com o álbum ele desenvolveu uma média-metragem, em que ele já desenvolvia uma história, né, uma dramaturgia a partir também com a interação de cada uma das músicas do álbum. E aí esse média chama Malha para os Fortes, está na internet, todo mundo pode ver. A partir disso, ele foi junto com a Pródigo e chegaram junto na Antônia Pellegrino para apresentar para a Prime Video uma proposta de pegar, derivar daquele universo, uma série de dramaturgia de ficção. Aí a Antônia me convidou e convidou também outras pessoas para a gente começar a desenvolver a ideia. Só que o Média, ele era uma história basicamente de dois amigos jovens. Um que estava buscando uma vida de artista e outro já envolvido com uma certa criminalidade e falava dessa amizade. Quando a gente começou a desenvolver a série já dentro, né, já a partir do que vamos fazer uma série, vamos, a Antônia trouxe a ideia da gente mudar um pouco a perspectiva e contar uma história que não está sendo contada, que é a história desde o ponto de vista das mães. E aí, a partir disso, a gente falou, beleza, então vamos pegar e trazer essa abordagem, que daí é um universo que coincidia, né, nos dois lados, e que tem a ver com toda a militância histórica do D2 sobre discutir aí o que a gente chama de guerra às drogas, uma política pública ineficiente, muito violenta, né, de, de combate à comercialização das drogas, e falar, bom, essa guerra é uma guerra que ela não, ela, assim, a gente tem uma política de segurança pública ineficaz, que mata muita gente, que é pretexto para entrar em alguns territórios pelo Brasil inteiro de forma muito violenta e que, na verdade, do ponto de vista de eficiência, não, sim, você não vê que de fato está diminuindo o consumo de drogas, você não vê que está diminuindo a criminalidade, você só vê morrendo e a gente sabe quem é o tipo de, quem é o alvo, né, dessas operações. E como o impacto humano, o impacto em tantas famílias, o impacto e como isso tem um peso que a sociedade tem que encarar e tem que discutir. Aí a gente começou a pegar a partir de alguns personagens que estavam no Média e começou a criar outros também que faziam, que não serviam, por exemplo, no Média não tem tanta, assim, até aparece a mãe de um outro personagem, mas assim, vamos criar essas mães, vamos ver com esses jovens, vamos também trazer uma discussão sobre o outro lado, né, sobre os policiais que estão envolvidos nessa operação, sobre as famílias desses policiais, e aí a gente junto começou a tentar trazer uma dimensão mais humana e, e mais complexa desse problema, que é um problema social que a gente tem que discutir todo mundo como um todo, que não dá para mais continuar aceitando todo dia notícia de morte de jovem, de criança, tantas mortes nesse país que, na verdade, por uma justificativa que não se justifica, né? Faz sentido o que eu estou falando? Total, faz super sentido. Teve uma premiere aí no Rio, durante o Festival do Rio, não foi, da série. Queria muito ter participado, mas eu fui cobrir a Nova York Comic Con, aí não encaixou a agenda, mas Ai, eu que estou chique, muito... tava em Nova York, na Comic Con? Foi uma experiência fantástica, foi bem legal. Aí eu fiquei sentido, porque era uma das produções que eu estava muito animado em participar e conferir. E você falando agora sobre isso e dando mais detalhes faz total sentido. Minha Que próxima bom. pergunta Não, posso falar só uma é... coisa da Premiere Claro, na Premiere? claro, Bom, pode sim, deve. foi muito bonito ver, porque assim, a gente que quando está escrevendo série, a gente tem pouca oportunidade de assistir o episódio de série com o público, né? Que é diferente do cinema. O cinema ele é vocacionado para a sala de cinema, que é uma experiência coletiva. A série ela é vocacionada para uma experiência individual, residencial, via de regra. Claro que às vezes você senta com seu namorado, namorada, seus amigos, sua família, você vê série, mas você nunca vê série com mais de 10 pessoas. E de repente você está na sala do Odeon, que é uma sala de quase 600 lugares, cheia,
com as pessoas assistindo a série, que tem um outro ritmo, que tem uma outra demanda de dramaturgia que é diferente do longa, foi muito potente. Eu tô fazendo questão de falar isso, porque acho que a gente tem que incentivar os festivais de cinema do Brasil, fora do Brasil, a oferecer essa experiência, porque a experiência da recepção do público em coletivo, ela é muito poderosa. Foi muito bonito ver uma sala de cinema inteira tocada, porque a gente, no fundo, está contando uma história que é uma tragédia, e você vê um cinema lotado de gente se comovendo com a história que a gente está contando, ele tem um efeito muito potente, né? Que é diferente da sua experiência individual, porque no cinema tem aquela coisa super bonita que você vê a pessoa do seu lado sentindo, você sente mais forte, né? Então, eu acho que, assim, queria ter a chance de que a gente pudesse ter mais experiências como essa em cada um dos projetos que a gente trabalha, né? Sim, sim, Camila. A conexão é ainda maior e mais forte quando a gente está um ao lado do outro. Eu me lembro que teve um festival do Rio que eu nunca vou me esquecer, que eu assisti a abertura do festival, o filme A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. Uhum. E aquela atmosfera foi tudo muito mágico, e eu tenho, é, assim, total certeza do que você está falando, porque eu já senti também, e faz total sentido mesmo. Que bom. Camila, sobre a sua formação e experiência profissional, você tem uma formação diversificada em roteiro, consultoria, com experiência em diversos projetos, tanto no Brasil quanto no exterior. Com essa bagagem acadêmica e profissional, você utilizou como influência o embasamento para você trabalhar na série Amária para os Fortes? Existem aspectos específicos de sua formação que você utilizou como algo muito útil nesse projeto em específico? Cara, tem muitas coisas, né? Eu, antes de ser roteirista, eu fui anos advogada com atuação em direitos humanos, o que faz com que, de certa forma, esses temas que são temas de repercussão social, que são temas que a gente são temas de direitos humanos, eles me toquem num outro lugar, né? Porque eu fui de um lado, já fui de um certo lado do fronte, e de repente transformar isso em ficção, transformar isso em narrativas que têm um impacto, para além do caso específico, quando você é advogado, você trabalha num caso ou mais específico. De repente, você está falando com um público mais amplo, que o audiovisual tem esse poder de penetração, de amplificação, né, da conversa, do discurso. Então, assim, tem muito da militância de direitos humanos, e tem, assim, eu também, particularmente, quando eu era a última experiência que eu tive como advogada, eu trabalhei anos no segundo mandato do governo Lula, no governo federal, com várias questões que tinham a ver com disputa de território, então eu trabalhei com regularização fundiária, mas trabalhei também com reconhecimento de territórios quilombolas. Então, tive aí uma interface com a pauta racial, que nessa questão do Amara para os Fortes faz total sentido, porque a gente sabe que a gente tem visto que a maioria, assim, que existe um genocídio em andamento da população negra, da população jovem, então eu já tinha algum tipo de acúmulo de discussão, para dizer em algum lugar. Para além disso, óbvio, quando você está trabalhando num projeto que é de uma plataforma de streaming internacional, que tem apelo a um público global, eu já, assim, eu vim da minha formação, eu estudei escola de cinema em Cuba, foi onde eu comecei a estudar roteiro. Na verdade, eu comecei a estudar foi na Itália, da Itália eu fui fazer cinema em Cuba, de Cuba depois eu fui para o Canadá. Então, assim, eu tenho um interesse muito, assim, uma vontade de aprofundar mais em como as histórias viajam, né? Como pode ser uma história que, assim, é claro que é local, a realidade da política nacional, mas que ao mesmo tempo a gente está falando de família, a gente está falando de luto, a gente está falando de justiça, a gente está falando de solidariedade, de resistência, que são temas que, claro, ela tem um formatinho de uma trama que ela é muito peculiar de uma realidade de certos países, sobretudo Brasil e alguns países latino-americanos, mas ao mesmo tempo ela fala de temas que têm apelo universal. Todo mundo vai se reconhecer com a dor e com a força dessas famílias que a gente está apresentando ali. Então, acho que em algum lugar a minha trajetória de ter pulado por alguns territórios, por alguns países, ajuda a entender que, pô, se você está fazendo um projeto, uma plataforma de streaming que vai estrear no mundo inteiro, praticamente, você tem que estar sempre atenta em como fazer com que essa história consiga reverberar na maior quantidade de gente possível, para que ele tenha mais potência, né? Acho que isso faz algum sentido. Tomara, né? Que as Sim, pessoas sim, faz todo percebam e se sintam sentido. tocadas. É uma produção globalizada, então ela vai tocar em todo mundo, literalmente. Camila, sobre ah, o Frapa e outros projetos, além de sua contribuição para o Amária para os Fortes, você é uma das organizadoras do Frapa, correto?
e está Uhum. envolvida em vários outros projetos interessantes. Como você consegue equilibrar seu tempo entre essas atividades criativas? Existe alguma experiência específica do Frapa que tenha impactado em seu trabalho na série? Cara, são várias coisas, né? Na verdade, a gente nunca equilibra. Ser roteirista no Brasil é viver equilibrando o prato e dormindo pouco e passando nervoso, porque a gente tem que fazer sempre muitas coisas. Na verdade, assim, nossa vida de criadores audiovisuais é sempre uma vida de muitos projetos ao mesmo tempo, porque também a gente tem um mercado que ele é complicado do ponto de vista de garantias de direitos trabalhistas, para dizer, em algum lugar, né? Então, a gente tem sempre que fazer várias coisas, a gente nunca sabe como vão ser os cronogramas. Do ponto de vista do Frapa, o Frapa ele é um espaço que ele é muito particular, porque assim, todo mundo que é roteirista, você trabalha muito sozinho na sua casa, né? Ou você está numa sala de roteiro, cada vez tem mais sala de roteiro virtual, então às vezes quando você está numa sala que é presencial, você passa todo dia numa reunião, com mais 3, 4, 5, 6 colegas no máximo. E aí o trabalho, a gente brinca, não, a gente reflete que o trabalho de roteirista é muitas vezes muito solitário. E aí o Frapa é um dos primeiros e dos mais antigos e com certeza o maior encontro de roteirista da América Latina, onde a gente se encontra. Todas as pessoas que são assim, que ficam lá pilhando o dia inteiro, criando história, a gente vai para Porto Alegre e ali a gente discute questões dos nossos projetos, nossos processos criativos, das nossas condições de trabalho. Então, é um espaço muito bom de fortalecimento para você ver que você não está sozinho. No Frapa, já faz, acho que 6 ou 7 anos, eu sou uma das pessoas que pensa na programação. Então, assim, o que a gente vai discutir esse ano? O que a gente vai conversar para falar? Que séries ou que filmes a gente vai decupar e apresentar como foi o processo de criação? Quem a gente vai trazer? Enfim, quais as reflexões? Isso, obviamente, em algum lugar, e marca, e em algum lugar é o que eu tenho buscado com o meu trabalho, desde, na verdade, antes de ser roteirista, tem a ver com uma noção de que tudo que a gente faz impacta o mundo ao nosso redor. Então, assim, as histórias que a gente escolhe contar, as pessoas que a gente escolhe reunir, o que a gente escolhe trazer para o mundo, tudo isso tem uma responsabilidade, tudo isso tem uma força. Então, acho que em algum lugar, estou sempre pensando, e acho que, assim, não é à toa que eu vim de uma trajetória de direitos humanos, trabalhei no governo federal, tipo, fui bastante ativa na ABRA, na Associação de Roteirista, sou professora da Escola de Cinema de Cuba, então tem uma coisa aí que em algum lugar permeia, que é uma noção da responsabilidade. Tudo que a gente fazendo tem uma responsabilidade coletiva. O audiovisual ainda tem esse lugar que tem dois lados, né? Ele tem, por um lado, muitas vezes, muito financiamento público, então, quando você tem dinheiro público, você tem que pensar na função desse dinheiro público, e ele tem uma função com o público, que você está jogando um produto para muita gente ver, assistir, assim, a gente espera que os projetos sejam vistos, filmes, séries sejam vistos por muita gente, para formar um debate público sobre o que a gente está trazendo na mesa. Então, acho que em algum lugar, todas essas experiências e tudo que eu faço, né, eu faço muita consultoria, eu tenho uma atuação muito forte em consultoria, sobretudo fora do eixo Rio-São Paulo, porque para ajudar também, tipo assim, eu tive o privilégio de ter uma educação de qualidade. E assim, a minha função é ser multiplicador e ajudar que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento que eu tive acesso de uma forma privilegiada. Então, em algum lugar, tudo tem a ver com responsa. Tudo tem a ver com a gente ser polo emanador e saber que, pô, a gente sabe que audiovisual é um lugar de acesso elitizado, que não é todo mundo que consegue contar suas histórias. Então, assim, a gente tem dupla ou tripla responsabilidade nesse trabalho, sabe? Então, acho que em algum lugar, tudo isso que eu vou fazendo, em algum lugar, tem um lugar de entender a responsabilidade pública e política, tem algum lugar de entender as histórias que a gente quer contar, como a gente quer contar as histórias, quem são os protagonistas das histórias, o que a gente quer trazer que em algum lugar ajude a fortalecer o que a gente tem de melhor na sociedade, sabe? Falei muito, né? Desculpa. Não, foi uma verdadeira aula, fiquei hipnotizado aqui. Camila, e para finalizarmos, em relação às expectativas da série A Maré para os Fortes, como você espera que o público recepcione essa história, essa produção? Porque é todo um conjunto de desafios, né? E o produto final é quando chega na casa de todo mundo, como é uma série, através do streaming, o pessoal vai assistir na televisão, vai assistir na tela do celular, enfim, como é que você sente em relação às expectativas de como essa série vai se conectar com o grande público? Cara, é muito louco, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas não sabem há quanto tempo demora para as histórias que elas assistem ficarem prontas. E aí a gente, às vezes as pessoas sentam e maratonam uma série, né? Tipo, senta e maratona numa vez só e não fala, cara,
sei lá, teve um monte de gente que trabalhou 3, 4, 5, às vezes 10 anos. No caso da Maria Paz Soares, a gente trabalhou nela quase 4 anos, incansavelmente, para contar essa história do jeito que ela é contada. E, obviamente, toda vez que a gente trabalha e dedica tanto amor, tanto carinho, o que a gente quer é que a maior quantidade de gente possível veja e se comova. Não quer dizer que tenham que necessariamente gostar, mas que o produto seja visto, né? Que as histórias sejam contadas para que elas alcancem a maior quantidade de gente possível. No caso da Maria para os Fortes, eu tenho ainda uma expectativa que talvez seja ingênua ou otimista, ou, sei lá, revolucionária em algum lugar, porque como a gente está tratando, na verdade, de histórias baseadas em vidas reais, e a gente tem aí, infelizmente, um contingente imenso de famílias que perderam entes queridos e estão aí aguardando um encaminhamento do Estado, tanto do reconhecimento dessa violência, quanto do ponto de vista de um reconhecimento da memória das pessoas, porque a gente tem uma série de gente que é assassinada sobre o pretexto de que eram bandidos, estavam ligados à criminalidade, o que de modo algum deveria ser justificativa, porque não existe pena de morte no Brasil, mas é como uma pseudo-justificativa que ajuda a que o público não se sensibilize para essas mortes, quando a gente não tem nenhuma prova de que essas pessoas de verdade estavam envolvidas com alguma coisa, e repito, mesmo que estivessem, não mereciam. Tem aí um monte de processo na justiça que não anda, a gente sabe que a gente tem um judiciário moroso, a gente sabe que a gente tem um Estado que não atende a uma grande parcela da população. Então, assim, a partir do momento que a gente está trazendo um drama social, de uma história que uma história que é forte, que acontece com tanta gente, no meu sonho, eu gostaria que isso conseguisse trazer para além do sucesso, qualquer coisa que a série seja repercuta do ponto de vista de entretenimento, que ela conseguisse trazer esse debate público para dentro da casa das pessoas e que a gente conseguisse ver algum tipo de reação do tipo de assim, alguma reação política, que a gente falasse, caralho, porra, se a série for bem para caralho sensibilizar as pessoas, que a gente fale, pô, que esses processos andem, que essas pessoas tenham algum tipo de garantia dos seus direitos pelo Estado. Isso seria, no ponto de vista, o meu desejo máximo que eu almejo. Me importa muito menos tudo que tem a ver com sei lá, o glamour do audiovisual, mas sim, porra, estamos contando uma história, essa história afeta muitas famílias. Se o audiovisual conseguisse fazer com que, sei lá, a gente conseguisse chamar um debate público, conseguisse trazer essas famílias, sobretudo essas mulheres que perderam seus filhos, para o centro, para elas terem cara, porque no jornal todo dia sai notícia de gente morta e isso vira número. Mas, pô, essas pessoas têm cara, elas têm sonhos, elas estão sofrendo por uma política pública que muita gente na sociedade apoia sem ter noção das consequências e tem noção do peso e do sofrimento que elas estão causando. Então, se a gente conseguisse trazer algum tipo de sensibilização social, isso seria o melhor dos mundos. Vamos torcer para isso acontecer. Assim espero também. Camila, gostaria de muito de agradecer a oportunidade. Foi um bate-papo maravilhoso, de total aprendizado. Te desejo muito sucesso e por que vocês precisarem, você precisar, pode contar com a gente, tá bom? Ai, que bom, obrigada, viu, Lô? Fico aguardando que você depois me conte o que você achou, depois que você assistir toda a série. Pode deixar, vou avisar sim.